Olá pessoal, como prometido, hoje eu vou mostrar como eu fiz o replante aqui das minhas orquídeas Epidendrum. Já estão todas plantadinhas aqui no vaso novo e eu gravei o passo a passo de 2 replantes. Então eu vou mostrar como preparar o substrato, como retirar elas do vaso antigo e como plantar aí no vaso novo com o substrato que eu preparei. Se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como plantar orquídea terrestre. Eu sou a Mariana e esse é o canal Meu Jardim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para começar, eu vou mostrar aqui como eu vou preparar o substrato. Já deixei todos os componentes aqui separadinhos e eu vou usar esse vasinho vermelho para fazer a medida. Estou colocando aqui casca de pinos triturada. Comprei todos esses componentes lá pela Shopee. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Então eu coloquei um vasinho de casca de pinos triturada. Vou despejar aqui na bacia. E vou pegar o outro componente que eu vou usar nesse substrato, que vai ser a palha de arroz carbonizada. Ela tá bastante na moda agora no cultivo das orquídeas e eu tenho gostado bastante de usar ela. Acho que ela deixa o substrato bem leve. Vou despejar aqui por cima da casca de pinos e o próximo componente que eu vou usar vai ser esse substrato aqui para suculentas. Ele é para suculentas, mas eu acho que ele funciona melhor para essas orquídeas terrestres. Para suculenta, eu não gostei muito dele. Ele tem bastante matéria orgânica, então ele é perfeito mesmo para plantar orquídea terrestre. Para suculentas, eu acho que ele retém muita umidade, mas quem gosta de um substrato mais úmido pode comprar ele para suculentas. Ele é da Mococa Suculentas. Olha aí como que ele é bem rico em matéria orgânica. Então, vou adicionar ele aqui por cima da palha de arroz e da casca de pinos triturada. E o último componente que eu vou usar é o carvão vegetal triturado. Vou colocar só meio vasinho. Não gostei muito desse carvão porque ele solta muito pó. Uma dica para evitar isso é molhar o carvão antes de usar, mas como eu estava com pressa, eu não fiz isso. Então, como você pode ver, coloquei aqui meio vasinho, vou adicionar ele aqui por cima. E agora é só misturar todos os componentes desse substrato. Vou tentar misturar aqui com a mão mesmo, se ficar muito difícil, eu pego alguma coisa para ajudar. Agora é só misturar bem esses componentes. Como você pode ver, aqui tem bastante matéria orgânica. Apesar da Epidendrum ser uma orquídea considerada terrestre, ela não vegeta na terra pura na natureza. Apesar de que se a gente plantar na terra pura, pode ser que ela se desenvolva bem. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês depois. Mas se você quiser que a sua orquídea fique bem bonita, recomendo que você use um substrato como esse, rico em matéria orgânica. Eu peguei a faca aqui para misturar bem melhor esse substrato. E olha aí, dá pra ver que ele ficou bem soltinho, vai ficar um substrato bem aerado. E eu tenho certeza que as minhas Epidendrums vão se desenvolver super bem nele. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho como que ficou esse substrato. Olha, eu aperto ele e quando eu solto, ele continua um substrato bem solto, ele não fica compactado. Substrato pronto, agora é hora de fazer o replante. E a Epidendrum que eu escolhi para fazer o replante é essa daqui. Ela está plantada aqui nesse pote de sorvete. Quando eu ganhei vários cakes dela. Deve ter aí mais ou menos 1 ano e meio e ela já entouceirou bastante. E quando eu plantei ela, eu plantei na terra pura. Eu vou segurar aqui pelos galhos dessa Epidendrum, vou puxar porque como ela está bem enraizada, ela sai bem facinho. E olha aí o tanto de raízes que tem nessa orquídea. Eu coloquei um pouco de isopor na época que eu plantei e o substrato que eu usei foi a terra pura. Uma terra que eu peguei aqui na horta. Não é tão pura, né? Terra da horta geralmente é uma terra bem adubada. Essa orquídea pode ser plantada diretamente no solo do jardim, desde que esse jardim pegue aí bastante sol. Mas se você for cultivar no vaso, não recomendo que você use somente a terra pura. Olha aí como tá essa terra, tá bem boa ainda.
eu vou fazer aqui uma boa limpeza aqui nessas raízes, retirar esse excesso de terra. Não vou cortar muitas raízes, porque as raízes estão boas, então eu acho que não tem necessidade. É importante a gente dar uma afofada aqui nas raízes, porque assim ela vai se desenvolver melhor. Se a gente só retira do vaso e planta em outro sem retirar esse excesso de substrato, as raízes vão ficar muito emboladas e não vão se desenvolver bem. Já tirei bastante substrato, vou deixar essa orquídea aqui no cantinho e vou mostrar agora como eu vou plantar ela no novo vasinho. O vaso que eu escolhi para plantar essas epidendrums é esse vaso aqui. Ele tem a capacidade de 5 litros. Comprei ele lá pela Shopee também. Veio sem furos, mas eu fiz os furos para drenagem aqui do substrato. Vou colocar aqui uma mantinha de drenagem. Eu sempre uso essa manta aqui nos meus replantes para o substrato não ficar vazando no chão. E agora eu vou fazer uma pequena camada de pedra brita. Eu não lavei essa brita, então ela está um pouco empoeirada. E aqui por cima da pedra brita eu já vou colocar o isopor. Eu vou colocar bastante isopor, porque eu não vou precisar de muito substrato para plantar aquela orquídea, já que ela não é tão grande quanto esse vaso. Então, eu vou preencher esse vaso até a metade com isopor e pedra brita. Vou cobrir aqui todo esse isopor com a pedra brita e já vou vir colocando o substrato por cima. Eu estou usando essa mistura de isopor com pedra brita para esse vaso não ficar nem muito leve e nem muito pesado. Agora eu vou colocar aqui por cima uma boa camada de substrato. Não vou colocar muito para as raízes da epidendrum não ficarem muito por cima do vaso. Ficou mais ou menos nessa altura aqui. Agora eu vou pegar a minha epidendrum, vou posicionar ela aqui por cima desse substrato. Vou tentar colocar ela aqui da melhor forma possível e de um jeito que eu consiga colocar substrato e ela fique bem firme aqui no vaso. Já posicionei ela aqui bem no centro do vaso, agora eu vou preencher ao redor com o substrato. Vou colocando aqui aos poucos e assentando esse substrato para firmar ela. Esse substrato é bem solto, então pode ser que ela não fique muito firme no vaso a princípio. Mas depois que ela enraizar, ela vai ficar bem firme. Aí eu vou colocando o substrato, vou apertando ela. Não precisa soterrar ela muito de substrato, até porque se você fizer isso, você pode acabar fazendo com que ela apodreça. Coloque substrato aos poucos, até chegar ali no limite do torrão dela. Aí é só apertar assim que ela vai firmando aqui no vaso. Enquanto eu estou fazendo aqui esse replante, se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Eu mostro replantes, florações e passo várias dicas baseadas aqui no meu cultivo. Olhando assim, parece que esse vaso é pequeno para o tamanho dessa epidendrum, mas esse tipo de orquídea tem um segredinho, elas gostam de vaso pequeno. Se você coloca uma orquídea dessa em um vaso muito grande, pode ser que ela demore muito para florir ou cresça demais, fique muito comprida. Terminei de colocar aqui o substrato, apertei bem e ela já está plantadinha aqui no vaso. Já me conta aí nos comentários o que você achou desse replante. Passou aí mais ou menos uns 3 dias depois que eu fiz o replante dessas epidendrums. E aqui estão elas, não sentiram nada o replante, estão bem bonitas. As que estavam floridas continuaram aí com a floração. E agora eu vou mostrar aqui bem de pertinho elas replantadas. Essa daqui eu tirei os cakes dela e coloquei aqui em volta. Essa é uma epidendrum rosa e olha aí como ficou. Ela em breve vai encher esse vaso, porque eu coloquei bastante cake aqui em volta. Essa daqui que estava florida, eu replantei florida. Eu queria retirar esses cakes, mas como eles estão floridos, eu decidi não tirar. As flores não sentiram o replante. Eu não recomendo que você replante uma orquídea florida,
porque quando ela tá florindo, ela gasta aí bastante energia com essa floração. Aí ela pode demorar um pouco para se desenvolver ou as flores abortarem. Mas nesse caso aqui, ela não sentiu muito, a floração está intacta. Talvez elas demorem mais a emitir brotações novas, apesar de que algumas aqui já estão vindo com essas brotações. Essa aqui tem várias brotações novas. Aquela rosa que eu mostrei ali do lado também tem. Essa daqui foi a que eu fiz o replante no vídeo. Tá parecendo que ela tá bem menor, né? É porque eu retirei todos aqueles ramos dela que já haviam florido. Eu deixei somente esse daqui que está com botões e deixei também um outro aqui que está com cakes. Os outros ramos que haviam florido eu retirei porque eles não vão florir novamente, eles vão emitir cakes e esses cakes podem florir, mas eles não vão florir. Olha aqui onde eu cortei todos eles aqui embaixo. Eu fiz isso porque eu quero que ela emita brotações novas. Aqueles galhos provavelmente iriam emitir cakes e isso ia gastar muita energia da planta, por isso que eu retirei. Agora esse daqui eu vou deixar porque a floração dela é bem bonita. É rosa também, mas é um tom de rosa diferente. Aqui do lado dela tem essa rosa que tem as flores bem miudinhas. Ela tá com o vegetal meio amarelado, mas na verdade ela já estava antes de eu fazer o replante. Olha aí como que é a floração dela. Aí depois que eu fiz o replante, ela está nascendo aí umas folhinhas mais verdinhas. Aqui do lado tem a vermelha que produz aquelas hastes bem longas. Replantei ela florida também. As flores estão bem bonitas, não sentiram muito. E olha que essa aqui eu cortei bastante raízes dela, porque ela já estava mais entouceirada, então eu tirei muita raiz para ela caber no vaso. Mas ela não sentiu e tá aqui com a floração bem bonita. Eu achei que elas iriam sentir, porque o sol aqui tá muito quente. Essa semana começou aí com 35 graus, então as plantas acabam sentindo. Replantei também essa daqui, que é a laranja. Essa daqui foi a única que eu não coloquei no vaso de 5 litros. Eu deixei ela no vaso que ela já estava, eu só troquei o substrato. Esse vaso aqui é um pouco maior, ele deve ter aí mais ou menos uns 8 litros. E aí, quando eu fui replantar essa menina, as raízes dela estavam cheias de formigas. Eu até apliquei o inseticida ali nas raízes. Replantei também a minha Cirtopodium e olha aqui como o sol tá quente. Queimou as folhas dela e essa é uma orquídea que gosta de sol, só que a gente veio aí de um período de inverno que não estava tendo tanto sol. Agora na primavera o sol veio com tudo, aí acabou queimando ela. Eu retirei bastante bulbos dela, coloquei aqui somente 2 bulbos, a parte mais nova, né, das brotações. Não sei se ela vai florir esse ano, eu acho que não, porque ela floresce nessa época e eu resolvi replantar ela. Então é assim que estão as minhas epidendrum, é assim que elas ficaram após o replante. Daqui a um tempo, quando elas enraizarem, soltarem brotações novas, eu faço aqui a atualização delas. Vou cultivar elas aqui nesse cantinho mesmo e elas vão ficar aí no tempo, vão pegar chuva, sol. Deixa eu mostrar aqui a floração da Cymbidium. Ela continua florida, só com 4 flores, porque ela abortou os outros botões. Eu até já fiz um vídeo explicando por que isso aconteceu. Vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. E aqui do lado fica a minha Phaios, que eu replantei com o mesmo substrato. Aqui tem 2 cores, eram mudinhas pequenininhas, aí eu coloquei no mesmo vaso. Então esse foi o vídeo do replante das epidendrums. Tem um tempão que eu estou falando que iria gravar esse vídeo. Finalmente eu gravei, replantei todas elas. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos falando sobre o cultivo da orquídea Epidendrum. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!